Primeiramente, eu não posso começar sem falar da minha mãe, da minha avó. Fui criado por elas, então, na verdade, eu tinha um parâmetro, né? Mulher guerreira, mulheres guerreiras, né? Minha avó, você vai aprender a cozinhar. Minha avó era assim, você tem que se virar sozinho. Se eu não estiver aqui, você tem que se virar. Então eu fui criado de uma forma que elas passaram muita coisa para mim. Então, quando eu vi a Renata, eu tirei. Eu tive. Que eu posso dizer? Eu, eu enxerguei nela uma mulher guerreira. Eu sempre falo isso para ela. E nosso relacionamento foi rápido, a gente se relacionou rápido, a gente não se casou, a gente juntou as dívidas, né? Ela já tinha a DAI, então e eu já tinha um aprendizado já, né? Que ajudei a minha mãe a criar a minha irmã, né? Ela trabalhava, então eu ajudei. Meu pai, o pai da minha irmã, né? Que na verdade é o meu padrasto, ele trabalhava também, então eu já tinha um suporte, já tinha cuidado da minha irmã. Então quando a gente se juntou, eu e a Renata, tinha a Dai, e deu certo. No começo é difícil, né? É difícil porque duas pessoas já é difícil, com mais uma criança, é, foi difícil. E eu lembro que eu trabalhava bastante, ela também trabalhava bastante. Mas a gente não tinha o firmamento, a gente faltava alguma coisa. A gente trabalhava muito, eu era o Július, né? Tinha 3 empregos, mas isso não bastava. A gente morava de aluguel, era bem difícil. E conseguimos comprar uma casa com a ajuda de Deus, porque foi bem fácil, foi facilitado, né, pela tia da Renata. E a gente conseguiu comprar essa casa, né? Eu lembro que a gente morava em 2 cômodos e por mais que a gente trabalhasse, a gente não conseguia prosperar, a gente não conseguia, não desenvolvia, não tinha o que fazer. 3 empregos, a Renata trabalhando, nossa, não dava. E várias extras, era bem difícil. E chegou um momento que a gente começou a brigar, porque a gente não tava preparado. A gente não estava preparado. A gente acha que está preparado, mas a gente nunca está preparado. Se a gente não está na presença de Deus, a gente não tem o preparo. E cogitamos em separar, mas graças a Deus, como eu escolhi uma mulher guerreira, né? Ela brigou por nós, né? Aí foi nessa hora que entrou a irmã Cida e o pastor. A irmã Cida vai falar alguma coisa, né? Mas eu já vou adiantar. No começo, no começo, quando eles chegaram, nossa, esse pastor é folgado. Mas eu acho que todo mundo fala isso, né? O pastor é parecido comigo. Todo mundo que me conhece da primeira vez fala, nossa, esse cara. Tinha uma irmã aí que tinha medo de mim, né? Ó. Então, aí esse cara é folgado. Né? Tudo bem. Aí eles começaram a aconselhar a gente. Ele, né? Ela. E aí elas começaram a ir para a igreja. A Bia começou a ir para a igreja também, né? A primeira, né? Verdade, a primeira. E elas foram me chamando, me puxando. A Bia insistindo. Aí eu sentava ali, eu falei, caramba, nossa, meu Deus, será que não vai acabar? Nossa, todas as vezes, será que não vai acabar? Nossa, não tô aguentando. E era assim, né? Aí com o passar do tempo, e a Bia me chamando, aceita? Eu falei, para, Bia, calma. E ela, você sabe como é filho, né? Aceita.
E em determinado momento eu aceitei a Deus e nossa, foi uma mudança total. Eu não acreditava. Eu não tinha essa, é, como se diz, essa visão. Tá vendo? A mulher preparada é outra coisa. O meu suporte. Então, eu não tinha essa visão, né? E aí as coisas foram mudando, a gente conseguiu ampliar a casa, conseguimos melhorar financeiramente as crianças. Calma, eu vou ler a Bíblia, querida. Calma, nossa. É a primeira vez, o pessoal vai relevar. Então, aí a gente começou a dar certo, né? A prosperar. Então, o que eu quero dizer? É, as pessoas, elas se espelham em alguém, né? Então, a minha mãe e a minha avó, elas me ajudaram a ter uma visão da mulher que deveria estar comigo. Então, graças a Deus, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de viver com elas e elas me conduziam nisso, né? Então, a mulher certa tá ali, a minha esposa. E ela me ajuda em tudo. Eu não seria a metade do homem que eu sou agora sem a Renata. Realmente, eu, se eu voltar lá atrás e ver como eu era, é, quem não me conhece não iria acreditar, porque, como eu já disse, tinha uma irmã que ela morria de medo de mim, né? Né, irmã Rosana? Era a minha cara, né? Então, quando Deus entrou na minha vida, houve uma mudança total. Nossa, tinha pessoas que falavam, nossa, você está diferente. Eu até achava estranho, né? Mas, pô, nem mudei o cabelo, nada, né? Mas eu achava estranho. Mas Deus foi bom, sempre é bom. E acontece a mudança nas nossas vidas mesmo, né? É, então, tivemos o aconselhamento do pastor e da irmã Cida e tudo melhorou, né? Eu vou ler aqui. Agora eu vou ler. Salmos 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Essa parte aí me fala, antes da gente estar congregando, aceitar a Deus, a gente trabalhava muito. Então, era em vão, porque por mais que a gente batalhasse, e eu ganhava bem, eu não ganhava mal não, gente. Eu ganhava bem. Não dava. O devorador é sutil, né? Você acha que tem, mas você não tem. No, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grajeaste. Aos seus amado ele o dá enquanto dorme. Então eu acredito que aquele período que eu estava fazendo essa, se eu tivesse no Senhor, eu poderia estar descansando e ele estava me provendo, com certeza. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre. Seu galardão. Como flecha na mão dos guerreiros, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Graças a Deus eu tenho uma família muito boa e graças aos filhos também eu estou aqui, né? Porque com muita insistência da minha filha eu comecei a frequentar a igreja, porque
Eu dizia não, não. Me chamava, eu dizia não. Mas elas não desistiram de mim, né? E é difícil ficar vigilante sempre. É difícil. Por mais que a gente visualize, que a gente, como a gente já é vivido, a gente visualiza além o que os filhos veem. Eu aconselho sempre, a gente sempre aconselha, né, a Beatriz quando ela sai, mas ela fala assim: não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu me cuido e tal. Mas quem anda com ela? O nosso medo é essas pessoas, porque a gente vê aí que o que acontece. Você, como as pessoas, os jovens, eu vou falar os jovens em si, quando saem, eles acham que a curtição é beber. É raro ver um jovem que sai para dançar, como antigamente a gente fazia. O intuito é beber. Você vê postando aí, sempre tem uma foto aí de um drink, um outro, alguma coisa assim. Nada ninguém posta dançando, só posta bebendo. Quem garante para você, para mim, que a pessoa que está do lado não vai colocar alguma coisa, uma substância, outra, e a pessoa vai viciar? A gente falou de maconha, a gente falou de cocaína, mas e essas drogas que são lícitas, né? Tá fácil, tá fácil. E a nossa preocupação é sempre essa, né? Quando ela sai, é difícil deixar ela sair. Ela já tem 22 anos, mas para mim é meu bebê ainda. Então é muito difícil deixar sair. Ela acha que a gente fica pegando no pé. A gente já avisa essa outra aqui, ó. Nem pense em fazer a mesma coisa. E o Vitor também. A gente tá de olho. Mas é difícil. Eu vou fazer um parâmetro da minha profissão com a igreja aqui. Na minha profissão, a gente tem que estar sempre vigilante. Sempre vigilante. Eu já cheguei a falar isso aqui, né, irmã Cida? Sempre vigilante. Eu tenho o costume de... Às vezes a pessoa está falando comigo, eu não olho para a pessoa. Às vezes, até eu mesmo me incomodo, porque às vezes a pessoa acha que eu não estou prestando atenção. Mas é o meu ser. Eu já fui, como se diz, eu fui doutrinado. Na minha profissão, eu tenho que estar sempre atento. Então, às vezes eu estou conversando com o Mateus, mas eu estou olhando para lá. Às vezes o Mateus está olhando para mim, achando que eu não estou nem dando a mínima, mas eu tô me preocupando, eu tô, né? Um certo dia, a vigilância é tão bom, você tem que estar sempre atento que, ó, teve 3 momentos que eu lembro aqui. Uma vez a Beatriz ia cair da escada, eu peguei ela pelo cabelo. Grudei no cabelo dela, assim, ó. Grudei mesmo, para ela não cair lá embaixo. Outra vez a gente estava no carro, subindo não sei se vocês conhecem a rua da fábrica de blocos. A gente estava andando ali, estava de carro, daqui a pouco eu vi um grito, e aí eu visualizei o garoto vindo com a bicicleta. Aí eu parei o carro rapidamente e já fui pegar o garoto, porque foi automático, né? Quando você está alerta, você toma algumas atitudes mais certas, né? Mais rápida também. Eu acho que não sei nem se a Renata chegou a perceber rapidamente isso aí. E outra vez a gente estava na rua conversando, estava sentado, daqui a pouco eu escutei um grito também. Eu já fui lá, o pessoal não entendeu. Aí eu fui segurar o carro, que o moleque estava dentro, uma criança estava dentro do carro e soltou o freio de mão e o carro estava começando a descer. Meu, aí o garoto, meu herói, meu herói. É brincadeira, não foi isso não. Mas é legal, você está sempre atento, você se livra de muita coisa.
Você não se livra só de bala perdida, bala de alguém que vai te agredir. Às vezes você vai fazer o bem porque você está atento, né? E é muito legal isso. E algumas pessoas, tipo assim, por mais que a gente está atento, tem certo momento que a tranquilidade bate, né? E aí a gente começa a relaxar. Começa a achar que está tudo bem, que nada vai acontecer. E isso acontece na igreja, na nossa vida cristã. A gente começa vigiando, começa se precavendo, mas quando começa a ficar muito calmo, a gente começa a relaxar, a achar que nada vai acontecer, e o inimigo está ali, só esperando a oportunidade. Tem pessoas até que já passou isso pela minha cabeça, o que eu vou falar aqui. Tem pessoas que acham que porque aceitou a Deus, recebeu Cristo, eu não preciso mais cultuar, posso ficar em casa, que não vai acontecer nada, porque Deus sabe do meu coração. Mas não é isso. Não é isso que acontece. Uma vez, há um tempo atrás, eu escutei um rapaz falando que tinha um grupo que se reunia sempre. Foi há pouco tempo atrás, aí, eu não lembro onde foi que mandaram isso para mim. O grupo se reunia, sempre se reunido, né? Sempre alegre e tal. E aí um daqueles componentes parou de ir, parou de frequentar. Aí um dos que continuava frequentando foi fazer uma visita, né, para saber o que acontecia. Chegando lá, a casa do rapaz tinha uma lareira, a lareira tava acesa, né, tava com carvão lá. Ele não falou nada, ele só simplesmente tirou uma brasa do meio das brasas ali, deixou de canto e ficou esperando, ficou quieto. E a brasa foi apagando. Ele não falou nada, ele pegou a brasa e colocou de volta no lugar. E essa brasa reacendeu, né? E antes dele ir embora, o outro rapaz agradeceu. Entendeu a resposta, entendeu a mensagem. Que temos que estar unidos para estar sempre aceso, para estar sempre alerta. Nós aqui formamos um grupo de vigilantes, se a gente quiser, né? É claro. Quando chegavam para mim falando da Beatriz alguma coisa, eu não achava ruim, não. Eu agradecia, porque eu não tenho olhar em todo lugar, eu não tenho olho em todo lugar. Então, se alguém chega para mim e me alerta, eu agradeço, porque eu vou fazer a mesma coisa. Às vezes é difícil, porque é cagueta, tá cuidando da vida dos outros. Várias interpretações, né? Mas se você for ver a fundo, se você se importa com a pessoa, você vai alertar. E essa é a vigilância. A gente tem que estar atento para nós e por nós, porque é muito difícil. É difícil, né? A sociedade, ela, como eu posso dizer? Ela facilita a vida dos jovens. Antigamente não tinha nada disso. Não era tão fácil o que acontece. Não era tão fácil. Mas agora a modernidade ajudou, mas prejudicou em alguns sentidos, né? O jovem agora, as crianças pegam o celular, a gente não sabe o que está assistindo. Eu sou errado também. Eu já dei um celular pro Vitor, que ele, né, gosta de jogar, mas também usa para estudar, usa para teologia. Então facilita, mas se a gente não vigiar, pode prejudicar a nossa vida.
O pastor pediu para mim falar sobre a vigilância na família. E, nossa, é um é muito amplo. Você começa a vigiar a partir do momento que você já se relaciona com a pessoa, com a pessoa. Você tá sempre tem que sempre que estar vigilante nas suas atitudes, no seu modo de ser. No início eu não pensava nada disso, né? No início eu não pensava nada disso. Eu não sabia nem o que fazer. Mas agora eu vejo que a orientação dos pais, a orientação dos mais velhos, né? Que dificilmente alguém, os jovens agora respeitam, né? Acha que, é que nem a irmã Cida falou, como que se diz? Quadrado. É quadrado. Só vão ver lá na frente. Falar de vigilância na família é muito difícil. Eu tenho a Renata como apoio. Creio que se eu não tivesse a Renata como apoio para estar sempre vigilante ali comigo, porque é o nosso trabalho é vigiar, é pegar no pé, é orientar, é olhar o celular, é falar, não vai, não faça isso, apaga isso aqui. Então é muito difícil, muito difícil. A gente tem que se apegar muito a Deus e saber que Ele vai dar o suporte. Tem hora que a gente vai enfraquecer, mas teve um período que eu fiquei bem abatido, porque tava todo mundo na igreja, menos a minha mais velha, porque ela já era uma mulher quando a gente começou a frequentar a igreja, já era casada, né? Não, ela já ia praticamente, já tinha a cabeça feita, não tinha como voltar. Começamos a ir para a igreja, todo mundo, e em um certo momento a Beatriz parou de ir para a igreja. Isso me... Primeiro ela saiu do grupo de louvor, né? Que era todo mundo no grupo de louvor, então, nossa, era fortaleza pra gente, era muito bom. Aí ela saiu do grupo de louvor, saiu da igreja, nossa, me deixou muito desanimado. Mas graças a Deus, Deus me ajudou a superar essa parte e Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que ela voltará, ela voltará. Mas é assim, a gente não escolhe, né? A gente não tem a decisão final. O livre-arbítrio, né? Ela que vai escolher. Como todos os filhos vão escolher. A gente, por mais que a gente lute, a decisão final é deles. Não tem o que fazer. Vou algemar ela e trazer para a igreja. Não dá. Então, a nossa missão é muito difícil. Eu peço que os filhos colaborem com os pais, porque tem hora que dá vontade de prender mesmo. Dá vontade de prender. Você fica a noite toda acordado, pensando nas besteiras que pode acontecer com seu filho. Já basta o sofrimento de ter que trabalhar, prover. Aí à noite, em vez de você descansar, você fica pensando no que vai acontecer. Eu lembro de uma época que a Renata também era assim. Ela imaginava o que eu estava fazendo. E aí quando eu chegava, eu estava apanhando sem saber do que eu tinha feito. Mas o cuidado é assim, né? Quando a gente tem cuidado com as pessoas, a gente se preocupa de uma forma que a gente procura visualizar o que pode acontecer ou o que vai acontecer, o que está acontecendo.